Fala trader, beleza? Rony Raiz aqui e eu quero te ensinar como você pode aprimorar sua leitura, dominar melhor a técnica Price Action com essa dica, essa observação que eu vou te dar aqui. E eu vou, além disso, vou te mostrar um exemplo de uma operação que eu fiz utilizando esse conhecimento aqui. E foi uma operação na abertura de mercado, já podendo aí até mesmo bater uma meta na abertura, dominando essa dica bem simples aqui para você, beleza? Então, bora para a aula sem mais delongas. E na aula anterior a essa, eu falei sobre métodos de estudo, como você estudar e tudo mais. E essa aula pode ser um complemento, mais uma coisa para você estudar nesse método. Você observar isso aqui vai te trazer bons resultados. Basta você fazer um pouquinho de backtest que você vai ver como é interessante. Eu comecei a operar em 2016, só que lá para o meado de 2017 que eu fui utilizar o Price Action. E de lá para cá eu venho só aprimorando o meu conhecimento. E essa observação ela é muito importante, ou melhor, foi muito importante para que eu conseguisse entender o gráfico. Então vamos ao seguinte, vamos aqui entender um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o mercado ele possui estruturas. Então nós temos a estrutura de alta e temos a estrutura de baixa. Isso é primordial. Se você não sabe isso, você não sabe nada de Price Action. Nós temos esses dois tipos de estrutura que nós conhecemos, entendemos dentro da teoria de Dow também. Estrutura de alta, estrutura de baixa. E temos a quebra dessas estruturas. Porém, não é o assunto daqui. Eu só quero que você saiba o que é isso aqui. A estrutura de alta é composta por topos e fundos ascendentes. O mercado ele faz um pullback, ou melhor, ele faz esse movimento de preço de alta. Em seguida, ele faz um retorno, geralmente 50% do movimento, ele retorna a subir, continua a subida e rompe o topo anterior, rompe a máxima anterior. Então, rompeu a máxima anterior, nesse ponto, sobe, volta tudo de novo, 50,61% e volta a subir. E por aí vai, ele forma essa estrutura de alta, pois ela possui cada vez topos e fundos mais altos. Olha só, cada vez fundos mais altos e cada vez topos mais altos de preço. A mesma coisa ocorre na estrutura de baixa, porém o inverso, cada vez nós temos topos e fundos mais baixos. O mercado ele faz um fundo e depois ele rompe esse fundo, olha aqui, ó. Ele faz um fundo e depois o mercado vem e faz um fundo. E quando que ele rompe esse fundo aqui? Depois que ele faz o pullback de preço. Quando que ele rompe os topos aqui? Perceba, ele deixa o topo, ele cria um topo aqui, quando ele retorna fazendo pullback, e após o pullback ele rompe esse topo que ele acabou de deixar. Então, isso é uma estrutura de alta e essa aqui é uma estrutura de baixa. Entendendo isso, vamos pegar agora uma estrutura de alta e fazer a seguinte observação. Quando o mercado faz um movimento aqui, olha só, ele faz esse movimento, ele está rompendo o topo anterior, ele retorna e aí ele começa a subir aqui. Se nós pegarmos a ferramenta aqui de Fibonacci, nós vamos entender que o mercado ele retornou no 50,61% da Fibonacci e já está indo lá na máxima para fazer o quê? O rompimento dela. Vamos pegar aqui. Vai fazer aqui o rompimento. Porém, quando chega aqui, o mercado, ele ao invés de romper, ele testa e falha o rompimento. Falha o rompimento. E aí ele começa a retornar. Nesse momento, nós temos que observar essa falha de preço aqui. Quando o mercado falha esse rompimento, isso é algo bem importante. E você precisa entender o que acontece quando o mercado falha. Quando ele falha, vamos inventar outros movimentos aqui dentro. Ó, o mercado fez esse movimento aqui, ó, subindo.
e é composto por esse movimento verde ali. Deu para entender? Eu vou refazer aqui para você. Movimento verde. Então ele fez esse movimento de alta aqui azul. Esse é um movimento menor, a gente está olhando de uma visão menor. E ele vai ser representado por essa pernada toda. Uma perna de alta aqui que ele fez. Quando o mercado ele falha esse rompimento aqui de topo, o que pode acontecer é o seguinte, ele deve retornar. Ele começa a te mostrar a fraqueza do movimento, uma lateralização, uma reversão de preço, uma possível reversão. E é o momento de você pensar em fazer uma operação. A maioria das pessoas ficam procurando topo e fundo no price action, tentando encontrar a reversão ideal. E elas não percebem que o melhor ponto de reversão é quando ele falha um rompimento de uma máxima após fazer um pullback de preço. Porque se ele fez o pullback de preço, o ideal é que ele rompa essa máxima aqui anterior. Porque ele já fez o descanso que ele precisava, ele já fez o retorno. Então quando ele começa a falhar, é o melhor momento, e começa a te dar sinais, é o melhor momento de você pensar em fazer uma operação aqui de venda aqui para baixo, pegar até aqui embaixo. Porém, uma observação, quando ele falha, ele pode fazer o seguinte movimento. O mercado, quando ele falha esse rompimento de máxima, ele vai vir buscar a mínima mais próxima. E a mínima mais próxima é exatamente essa daqui, ó, do micromovimento. Então o que pode acontecer é que ele pode te dar uma operação até essa região aqui só e depois continuar subindo e dar continuidade ao movimento de alta. Isso pode acontecer, então tem que ter um certo cuidado. Porém, se ele ultrapassa essa mínima aqui em amarelo, ele pode fazer esse movimento aqui, retornando todo o movimento. Pode até mesmo romper ou ficar lateral nessa região aqui. Então, entendendo isso, qual é a primeira forma de você montar as suas operações, a sua estrutura de operação de venda aqui em cima? Quando você for entrar, vamos dizer que você entrou aqui, ó, na venda, quando o mercado chega próximo dessa linha amarela, um pouco antes, você tem duas opções. Você vai proteger a sua operação no 0 a 0, fazendo break-even, que é protegendo, né, para você não perder mais o seu capital, não tem mais risco da operação. Ou se não, se você opera com mais de um contrato, você pode fazer o que chamamos de parcial, que é sair com alguns contratos nesse ponto aqui e levar o restante até essa mínima aqui de preço. Então você já acabou de aprender aqui como montar a estrutura em um cenário como esse. E a observação que fica aqui é essas falhas de máxima e mínima. Eu quero te mostrar isso numa operação que eu fiz aqui no mercado. Então bora para o vídeo. Agora você está acompanhando um vídeo de uma operação que eu fiz na abertura de mercado em conta real, vale mencionar, porque tem pessoas que não sabem distinguir, eu tenho visto aí nos comentários. E como é abertura, eu estou utilizando o indicador leilão, que é essa linha amarela, ela mostra onde está sendo negociado os lotes aí no leilão. Então vai ficar se mexendo, mas onde está essa linha aqui é o possível ponto que o mercado vai abrir. Olha lá, ele abriu nessa região aqui. Eu vou te explicar um pouco mais da venda que eu realizo aqui. Olha só, abriu uma venda, só que repara que eu reduzi a quantidade de contratos. E eu também vou te explicar isso até o final. E aí que está a importância desse conceito que eu acabei de te explicar, porque com ele você consegue projetar movimentos, possibilidades de movimentos e fazer boas operações que nem essa que eu estou fazendo aí na abertura de mercado. E eu vou te explicar aqui o motivo. Olha o que eu estou visualizando. O mercado fez esse movimento aqui de alta. Aqui ele falhou, né, no caso da continuidade. Isso aqui é um rompimento falso. Ele retornou e deixou esse fundo, que falhou várias vezes também o rompimento dele aqui. Perceba que o mercado fez esse movimento aqui, olha só. Deixa eu pegar uma outra cor. Ele fez esse movimento aqui, ó. Ele fechou lá em cima, né?
Peguei a tinta errada. Aqui, ó. Ele fez esse movimento aqui. Ele fez o pullback, foi lá em cima, fechou aqui em cima, e o que ele faz? Ele abre aqui embaixo. A abertura, nós entendemos esse gap como uma barra vermelha forte aqui. Então o que está demonstrando é a falha no rompimento dessa máxima que ele deixou após o pullback aqui de preço. Então isso traz para a gente a ideia de que o mercado, e como ele falhou o rompimento, ele possa vir buscar essa mínima de preço novamente, onde está o meu alvo aqui dessa operação. Então, quando você entende esse conceito de falha de máxima e de mínima, começa a prestar atenção nisso, você começa a perceber os movimentos que o mercado pode fazer. Você vê os movimentos acontecendo e você começa a conseguir projetar esses possíveis movimentos, como aqui a falha do rompimento dessa máxima após o rompimento pode gerar uma venda até esse ponto aqui embaixo. A observação fica em relação a esse ponto que o mercado está aqui, olha só, ele tem uma mínima de preço aqui micro, como eu falei com você lá naquelas estruturas, olha só o micro aqui, então ele pode bater aqui e ele pode ainda subir, testando mais uma vez essa máxima aqui e depois descendo, buscando aqui. Ele pode fazer isso aqui, como ele também poderia vir reto. Como eu tenho essas duas possibilidades, eu prefiro reduzir a quantidade de contratos, se tratando da abertura, porque eu também vou estar onde? Se aqui é minha região de máxima e aqui é minha região de mínima, e eu estou abrindo uma operação aqui, eu estou abrindo uma operação no meio do movimento, que fica tanto mais arriscado fazer uma operação. Porém, o que eu estou entendendo aqui é que o mercado ele está falhando o rompimento dessa máxima após o pullback, e aí ele vem buscar essa mínima aqui, testar essa mínima, para aí talvez ele pode tanto retornar lá e subir, como ele pode dar continuidade para baixo. Aí vai depender como o mercado vai reagir a essa região. E outra coisa que vale mencionar é que a tendência desse movimento é de baixa, nós estamos num mercado baixista. Isso daqui é nada mais nada menos do que um pullback do movimento de baixa. Então, conciliando várias informações, você começa a observar essa falha de máxima e de mínima, você começa a conseguir fazer boas entradas no meio do caminho, porque isso acrescenta como contexto gráfico. E em apenas uma barra ele foi lá e deu o nosso primeiro alvo tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Ele até deu continuidade depois e prosseguiu até aqui embaixo, porém esse é o primeiro alvo mais indicado. Caso você não queira deixar voltar, é um scalp de 240 pontos, que para muita gente aí já é até mais do que a meta. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso ajuda para o crescimento do canal. Se você é novo por aqui e gostou dessa aula, se inscreva no canal para não perder vídeos novos. Toda semana um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Valeu!